Muito boa noite, irmãos, amigos espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, colegas, amigos e todos em geral que estão conosco aqui nesta nossa, está virando tradicional live, né, da exposição espírita. Você já me conhece, meu nome é Miguel Brambila e aqui nós estamos juntos todas as quartas-feiras, sendo que nosso grupo está respeitando o distanciamento social temporário e necessário, mas sempre lembrando que é possível estarmos em relação com Deus, em relação com a nossa fé, em relação com a nossa evolução, onde quer que estejamos. E onde dois ou mais estiverem falando em nome de Jesus, entre nós ele estará. Lembrando sempre a sua infinita misericórdia como irmão maior, a sua infinita bondade, que enxerga em nós as virtudes do futuro e não nos enxerga como seres ainda cheios, né, de hipocrisias a serem superadas. Mas faz parte do processo evolutivo o filosofar também, e é por isso que esta doutrina espírita é tão maravilhosa, não é? Que nos dá, sim, a oportunidade de, mesmo diante de sermos profundamente imperfeitos, olharmos o que há de bom em nós, focarmos nisso e termos a esperança de sermos felizes, né? De termos a certeza de que a felicidade é uma herança a ser conquistada e será construída, assim, pelos nossos esforços e sob a supervisão divina. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui na página do Harmonia e Luz, começando mais uma vez esta exposição. Eu gostaria de que levássemos o nosso pensamento a Deus, numa pequena irradiação, e aí onde você está, na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, no seu automóvel, onde quer que você esteja nos vendo neste momento, não importa o horário, porque isso pode ser recompartilhado depois, você pode também, na sua oração, colocar a água para que ela seja fluidificada, para que você receba também aí a harmonização, a energia da nossa espiritualidade superior, que se transforma num remédio, né? Você pode colocar água para a família, numa jarra, e depois cada copo será individualizado, né? A propriedade dos fluidos ela é maravilhosa, né? A água é o condutor energético mais poderoso que nós temos e também dos fluidos vitais e também a sua água individual. Então esse momento transforma-se num evangelho no lar também, já que você não pode estar indo à casa espírita tomar o passe, essa transfusão de energias está sendo feita neste momento pelo plano espiritual, dentro das diretrizes do Evangelho no lar, com todo o respeito, com a sua licença para que os mentores entrem na sua casa e possam, por exemplo, se houver algum irmãozinho desencarnado, ser encaminhado, né, aos hospitais espirituais. O trabalho mediúnico mesmo está sendo feito somente no plano astral, porque os médios também, como tem aí a questão física, não podem se reunir, né, por causa da questão da nossa pandemia que estamos enfrentando. Tudo isso já estava previsto pelo plano espiritual, por Deus, né, que é onipotência, onipresença. Então não precisamos nos sentir aí com falta de comprometimento com a nossa fé por não estarmos indo à casa espírita, né? Num próximo momento também podemos abordar este assunto quando Jesus disse, né, que cada um é seu próprio templo, e aí, né, está a centelha divina. Então é um momento também de focarmos nisso, de fazermos o nosso templo doméstico o principal deles, e depois, quando voltarmos, né, aos encontros, aos templos públicos, espíritas ou não, estamos mais purificados, pelo menos pelo aprendizado que conseguimos retirar deste momento. Então que Deus nos ilumine, que Jesus nos inspire através dos seus mentores neste momento. E o nosso assunto é, portanto, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As leis de causa e efeito. Nós temos falado aqui, baseado na doutrina que foi codificada por Allan Kardec, sobre as questões que estão postas nas suas 7 obras, né, principais. E precisamos sempre que entrarmos no sentido filosófico da doutrina espírita,
contextualizar estes fatos, no sentido de que é preciso entender que estamos sempre, todas as vezes que nos observamos em comparação com o universo, para fora de nós mesmos, questionando quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Partindo também de um princípio que é lógico na questão da espiritualidade superior, que nos dá a compreensão de quando estamos indo na sua direção, de que já aceitamos a existência de Deus e que já estamos convivendo com ela, independente dos nossos erros e dos nossos acertos. Não é possível, por exemplo, entrarmos na questão da lei de causa e efeito, não é possível acreditarmos naquilo que Jesus nos colocou, nos comentou, sem pensarmos, porém, e portanto, na imortalidade da alma. Isso é básico para que nós possamos adequar a compreensão da lei de causa e efeito, da parábola de Jesus Cristo, da semeadura livre e a colheita obrigatória, no princípio da imortalidade também de nossas consciências e, portanto, da nossa transmigração constante por vários corpos biológicos que vão sendo formados aqui no plano físico, pelo intermédio entre uma e outra existência no plano espiritual, mas tendo a consciência como fio da meada de todas essas existências. Portanto, não há erro na questão da justiça divina, da lei de Deus. Essas realidades, elas parecem muitas vezes superficiais e apenas teóricas no sentido de crermos. E precisaríamos, alguns de nós, de fatos mais profundos e mais ostensivos, no sentido de aceitarmos realmente aquilo que para muitos ainda é invisível, que é a existência do mundo espiritual. As possibilidades que nos dá a vida e a força que nós temos ao sermos criados por Deus e tudo aquilo que está subordinado a esta lei. Principalmente nas questões que envolvem o nosso sofrimento cotidiano, quando estamos aí assolados pela expiação. Dentro da doutrina espírita sabe-se que isso significa um pagamento, um resgate, significa aí um equilíbrio da nossa contabilidade na lei de causa e efeito. E tudo isso nós vamos fazendo comparativos na medida que nos colocamos no sentido de nos situarmos melhor no presente para entendermos justamente as possibilidades de elevação, de resgate, as possibilidades então de transformação e muitas coisas envolvendo esta compreensão da justiça divina. Justiça divina. Quando Jesus Cristo, por exemplo, veio, nós comentamos sobre isso na semana onde falamos sobre as causas anteriores das aflições, e por isso eu sempre crio este pequeno contexto, né, desta linha de desenvolvimento espiritual, para que nós então entendamos qual é o caminho que nós estamos tomando, sendo que ele seria aí a segunda revelação do processo de evolução espiritual, no sentido de que nos traz aí uma maior compreensão dos princípios éticos, morais e das profundidades emocionais que precisamos ter para que nos responsabilizemos mais profundamente sobre os nossos atos. Nas suas pregações, ele falava para aqueles que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver, ou seja, que estavam com sentido na época moral desenvolvidos para entenderem a sua mensagem de chamamento à felicidade, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, intuía também e incluía a lei de profundo respeito ao semelhante. Mas este respeito ao semelhante, numa vida onde a ética já estava avançada até certo ponto por leis pálidas, mas em alguns momentos bastante corretas, tanto é que o direito romano avançou muito, desde os gregos até os dias de hoje, com, claro, profundas correções, mas também
com uma base, com um alicerce bastante avançado para o seu tempo, oriundo, claro, de consciências transmigratórias, de planos evolutivos superiores ou inferiores, de acordo com a necessidade de reencarnar neste mundo, com as determinações divinas, mas essas leis não atingiam a todos, como até hoje não atinge. Como até hoje nós vivemos no ano de 2000, numa colcha de retalhos global. Várias línguas, várias etnias, várias fronteiras, vários partidos políticos, várias religiões, né? Várias formas de dificultar o entendimento e a consciência, justamente porque não estamos ainda baseados numa certeza mais profunda sobre aquilo que Jesus Cristo quis dizer, que a cada um será dado segundo as suas obras. Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como diz o título dessa exposição, subordinado às leis de causa e efeito, que são leis científicas, físicas, matemáticas, subordinados ao princípio que Jesus comentou a Pedro também, quando ele foi preso após ser denunciado por Judas. Ao levantar a espada, Pedro cortou a orelha do soldado, ameaçou cortar, e Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus nos trouxe o exemplo da mudança de comportamento que precisamos ainda exercitar e ainda estamos avançando neste sentido, graças à imortalidade da alma, graças à certeza de que nós não vamos retroceder nos nossos princípios de desenvolvimento consciencial, de desenvolvimento ético, moral, na direção de uma felicidade absoluta, que é sermos a imagem e semelhança de Deus. Que nós não vamos perder de nossas consciências aquilo que já transformamos em virtudes, sejam científicas, sejam filosóficas, sejam éticas, sejam morais. Mas estamos então ainda encarnados no ano de 2020 dentro de uma realidade impregnada de problemas, num planeta impregnado de correntes filosóficas, aonde sabe-se que não predomina totalmente o pensamento filosófico que Jesus nos quis trazer. E como vamos então, baseado nisso, ter a nossa representatividade, a nossa ação, representarmos melhor aquilo que é sermos cristãos de verdade dentro da doutrina espírita e dentro dos nossos próprios relacionamentos íntimos, tanto conosco mesmos, né, como aqueles que temos o dever aí de viver em conjunto, em sociedade e de uma maneira até mais intensa. Como nós vamos analisar a lei de causa e efeito, sendo que aparentemente, né, ainda reina a impunidade, ainda se tem no plano da questão dos congressos legislativos, né, e também nas questões teóricas e teológicas, muita manipulação da palavra. Por isso que Jesus disse que é o Espírito que torna vivo, a palavra mata. É por isso que nós estamos numa sociedade em constantes reformas, né, em constantes avanços. É por isso que ainda não estamos perfeitos, mas somos perfectíveis. E é por este ponto de vista mudado pela visão da imortalidade da alma e da doutrina espírita que nos traz aí com a metodologia de Allan Kardec e a clareza dos seus métodos através do contato com o mundo espiritual, através do contato também com espíritos superiores que trazem aí diretrizes e planos e cláusulas para o desenvolvimento do plano Terra e o papel da Terra diante do universo cósmico, diante aí das questões universais, a certeza de que estamos sim andando numa direção planejada. Essa direção planejada e que fazemos parte disso. Não somos somente autômatos. Sabe-se, portanto, consagrado já aquele que acredita sem precisar ver, como São Tomé, porque não são todos aqueles que têm a mediunidade de evidência, não são todos aqueles que têm a intuição, mas a fé raciocinada nos faz ter a certeza de que é justo que já existimos anteriormente, o que explica as diferenças sociais e de habilidades e de merecimento, e que existiremos futuramente, o que explicará também as questões, né, de relação
de troca, de resposta sobre aquilo que emitimos como cidadãos em sociedade, em coletividade. E que teremos responsabilidade, portanto, sobre o que fazemos. Não somente publicamente, mas também em oculto, como disse o apóstolo Paulo. Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Estamos cercados pela irradiação da vida que emanamos, porque somos uma consciência, e tudo o que fazemos fica gravado no registro, como os hindus chamam, akáshico, na memória do universo. Hoje nós temos as nossas memórias aí na nanotecnologia, em pequenos pendrives, nós temos aí na nuvem, como se diz, em computadores, tudo é eletricidade, você veja como tudo isso é maravilhoso. O código de computação, apenas entre zeros e uns, faz a voz atravessar aí todo o planeta através deste fenômeno da tecnologia da internet, e assim por diante. E, no entanto, entendemos que se projetarmos isso ao infinito, veremos que a tecnologia infinita de Deus é muito maior que isso. Portanto, tudo aquilo que nós irradiamos, nós somos aí a máquina mais perfeita de Deus, né, como se fôssemos o corpo físico, a parte externa do computador e nossa consciência, os programas que estão sendo desenvolvidos nele e que estão nos levando aí a um processo de evolução. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, fica numa memória chamada registro akáshico, que os hindus, enfim, os yogis, conhecem. E ali nós temos, desde a nossa criação, desde que saímos dos planos minerais, a nossa consciência, quando chegamos à mônada, à razão. Partimos daí, deste ponto, a receber as leis de Deus, que está gravada em nós. Porque não seria justo que Deus nos largasse, né, a vivermos a questão de causa e efeito, exercitarmos um livre-arbítrio e aprendermos a lei só pela experimentação. Nós estamos expandindo a lei pela experimentação. Nós estamos exercitando a lei pela experimentação, vivendo em sociedade, como inclusive, né, coloca Kardec, a necessidade de estarmos com as pessoas, como Jesus nunca se furtou de estar com poderosos e com pessoas mais humildes. Nós estamos, então, pela misericórdia de Deus, recebemos aí gravadas em nossa consciência, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e eis toda a lei e os profetas, não é? Então, mudando o ponto de vista que Jesus trouxe para aquela humanidade, mas depois foi mudado no Concílio de Nicéia em 1300, já falamos isso, pelo imperador Constantino, tirando a reencarnação da Bíblia, incluindo a palavra ressurreição, quando foi transformada aí a igreja, quando foi criada a igreja católica, apostólica, romana, absorvendo o cristianismo que crescia como movimento, parou de ser perseguido, então e se tornou a religião oficial do Império Romano, uma tentativa política de se livrar da decadência, né? Durou mais um pouco, mas acabou perdendo aí o seu poder como Estado, transformando-se somente na religião. E aí conhecemos tudo isso até hoje. Esta correção que foi feita em parte no protestantismo por Martinho Lutero, com a reencarnação de um apóstolo que se diz aí na literatura que seria São Paulo, com as teses de Lutero simplificando aí as questões a Cristo, e depois, né, com a encarnação de Allan Kardec, um filósofo druida, como temos falado, e também já foi aí um Atlante, trazendo todas as suas dúvidas, e disse que era melhor que negássemos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira, portanto, colocando o Espiritismo em profunda credibilidade como doutrina, em contato com a sociedade francesa hipócrita da época e cheia de filosofias de materialismo que não levaram a sociedade a grandes avanços, vivemos hoje não no futuro da religião como Espiritismo, mas na religião do futuro. Porque não é possível, como eu disse no começo, filosofarmos na questão de causa e efeito, na questão da semeadura livre, mas da colheita obrigatória, nas palavras e nas parábolas de Jesus Cristo, se não observarmos a lei da reencarnação. Elas perdem o sentido. Perde o sentido quando se coloca o mistério da fé e coloca-se aí o ser humano a seguir uma religião baseada num sacerdócio cego, de apóstolos que não representam às vezes a verdade daquilo que nós precisamos ser, porque qualquer criança que tem o mínimo de maturidade do senso moral já desenvolvido em outras existências vai contestar o fato dela se transformar num fantasma do futuro,
na sua curta existência, de ela depois de apenas uma única oportunidade de resgate, de regeneração, de progresso, e aí uma criança nascendo numa circunstância e outra noutra, e depois ser jogada aí ou no purgatório ou no inferno eterno, no juízo final, para uns ganharem o céu e outros ganharem o inferno, seria uma visão bastante cruel de um pai que é Deus, né? Sendo que os pais humanos, na sua média positiva, porque existem muitos pais demoníacos, não é? Mas na sua média de bons pais, são muito melhores, né, aos seus filhos, na sua generosidade, na maioria das vezes. Deus é pai ao infinito. Então não nos deixaria à mercê do conhecimento da lei ao nos colocar no exercício de ampliação de nossa consciência e vivermos a imortalidade da alma, a eternidade. Não teria graça vivermos uma imortalidade tediosa, chegarmos aí a um objetivo, a uma linha de chegada e acabou, ali agora somos perfeitos e pronto, né? Vamos desfrutar da nossa perfeição. O que seria isso? O processo de evolução, então, quando compreendemos a misericórdia de Deus, é amor. É prazeroso. É um sentimento que vai se lapidando dentro de nós depois de nos lambuzarmos, vamos dizer assim, na nossa liberdade mal exercitada nas vidas passadas, achando realmente e testando essas questões, e assim como um filho rebelde testa o seu pai, os limites desta lei. Por isso é que aqui estamos ainda com grande capacidade intelectual desenvolvida, mas com pouca capacidade moral. E é por isso, justamente, né, que há aí, por determinação divina, o consenso espiritual de recolher-se a humanidade no íntimo de cada um neste momento para que se reflita sobre os paradigmas de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e os desdobramentos de amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A semeadura livre significa que nós, através das intrínsecas relações que temos, não podemos, como disse Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, deixar de lado aqueles que cativamos. Somos responsáveis por aqueles que conquistamos. Então, quando você ama, você quer que o outro seja feliz. Você faz ao outro o que dele você gostaria de receber. Você respeita o silêncio, você respeita a questão dos direitos. Isso de forma pública. Você vai respeitar o coletivo público, portanto, as arrecadações, o dinheiro, os direitos de cada um, os deveres, e no privado você vai respeitar as suas relações de família, você vai respeitar os seus filhos, você vai respeitar aquela pessoa que você está se relacionando com ela, ou seja, você vai aprender que ética e civilização e liberdade estão relacionadas, sim, à transparência absoluta. E assim é que nós vamos avançando para um mundo de felicidades, aonde já não haverá o contra-choque dessas provas e expiações que sofremos. Quais são? De que forma elas se manifestam? Como a lei de causa e efeito funciona dentro de uma única existência ou em existências pregressas? Nós já estudamos dentro da doutrina espírita o perispírito, que Allan Kardec resumiu, né, que é o corpo espiritual, basicamente falando. Ele é um reflexo de tudo aquilo, ou aliás, ele é a matriz de tudo aquilo que nós somos. Ele é altamente plastificável, moldável, é imortal. Hoje nós temos aí, né, os super-heróis inventados pela Marvel aqui no plano físico, pessoas que se curam, se auto-regeneram no plano físico, né? Se tivéssemos a força de Jesus Cristo, isso seria possível neste plano. Né? Faríamos as curas que ele fez e nos autocuraríamos, inclusive, vivendo aí dentro da lei de causa e efeito, geneticamente, um período de maior temporalidade, com maior saúde, com maior possibilidades. Nós fomos encurtando, né, as nossas existências e criando as doenças pelas nossas más vibrações, pela nossa emanação de um dínamo de pensamento que somos negativos, raivas, rancores, né, sentimentos que explodem as nossas células interiores e matam as nossas células e encurtam nossos pensamentos. Né? Excesso de alimentação, excesso, né, de outros tipos de possibilidades de alto prazer que estão em desacordo com o equilíbrio, porque tudo que foi criado tem um benefício sagrado por Deus,
E, portanto, né, não há pecado em nada daquilo que é criado por Deus, muito pelo contrário, a consciência. A palavra pecado é uma palavra que existe na Igreja Católica, que o Espiritismo não assume, mas como responsabilidade, sim, de agir-se com consciência. Porque, caso contrário, nem poderíamos estar aqui conversando. Aquele que estivesse sem pecados, que atire a primeira pedra, disse Jesus em sua parábola. E disse então também para a mulher que foi flagrada publicamente em adultério: vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Para que a sua vibração não baixasse, para que ela não fosse novamente vítima de outros lobos, porque só os lobos caem em armadilhas para lobos, porque ela deixasse o medo de lado e acreditasse em Deus, que aquilo que nós merecemos quando damos amor é recebermos de volta essas energias, né, de perdão, de caridade, de solidariedade, de união, que estamos vendo, aliás, muito positivamente nesses momentos de pandemia. Que temos uma sociedade humanista, uma sociedade capaz de também colocar-se no ponto de vista que Allan Kardec consagrou no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Né? Que a caridade cobre a multidão de erros e o amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus, porque aí é que nós vamos, dentro do equilíbrio da contabilidade divina, através das boas ações, anularmos as energias dos erros que cometemos em vidas passadas ou nessa. Os gregos diziam, porque já eram reencarnacionistas através de Sócrates, Platão e outros grandes gênios da filosofia que reencarnaram na Terra, oriundos, né, de planos superiores, acreditavam já nos mundos espirituais e na reencarnação. E aceitavam, sim, esta realidade de uma forma bastante positiva e consagrou-se publicamente ali: quem te feriu vai te curar. Se não nesta vida, na outra. Não existem vítimas, não existem injustiças na lei de Deus, existe no momento, né, um resgate ou expiação conforme o fato que aconteça. Então, dentro da lei de causa e efeito, por exemplo, o perispírito agredido por um suicida numa vida passada. A pessoa não teve coragem de suportar os seus erros, fugiu da vida através de um tiro, né? Afetou o seu cérebro espiritual. Aquilo vai afetar o seu perispírito. Ela ofendeu uma parte de Deus, que é o controlador da vida, que nos deu a vida, e ela terá que, portanto, ferindo a si mesma e não respondendo seus compromissos, resgatar isso de uma próxima encarnação física e nascerá com problemas, às vezes, né, de autismo, às vezes, né, de síndrome de Down, às vezes ela, em determinado momento, no momento do seu suicídio, ela terá profundas crises de pânico, de consciência, afetando a sua economia doméstica, afetando as suas relações, tendo que passar por aquele momento. Ela poderá ter um câncer. Então isso tudo de acordo, não é apenas uma unilateralidade. Não é olho por olho, dente por dente. Não é se você matou, você vai morrer. Porque não haveria aí o arrependimento e o resgate. Então, dentro dessas leis, a lei de causa e efeito nos dá o princípio da fiscalização. Essa é a principal questão. Por que as leis não funcionam muitas vezes aqui na Terra? Porque as pessoas não acreditam que alguém vai fiscalizar em determinada lei. E aí corrompem ou criam mecanismos e subterfúgios nesta lei para enganar as autoridades. Muitas vezes a própria autoridade é corrupta e não fiscaliza a lei corretamente, fiscalizando para alguns e não fiscalizando para outros. Não há na lei de Deus este problema. A fiscalização é feita pela nossa própria consciência, por exemplo, porque ali é que nós estamos em primeiro lugar. Então, quando você faz, você pode ter a certeza de que aquela lei de causa e efeito vai voltar. É a lei bumerangue, como se diz, né? Na balança da justiça. E não é Deus mesmo, que é amor e misericórdia absoluta, que vai nos julgar. Ele sempre estará preparando caminhos para que nós possamos evoluir. Ele sempre estará criando possibilidades para que nós possamos avançar. É nós que muitas vezes nos auto-prejudicamos, e aí entra também, né, uma medida que foi colocada por Allan Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi proferida por Jesus, que disse também de forma a nos contar por parábolas e que fôssemos compreendidos e compreendêssemos também que com a medida que julgamos o outro seremos julgados.
né? Porque aquela medida que julgamos o outro é também a nossa medida íntima de consciência. Então aí surgem os preconceitos, as xenofobias, os racismos, existem aí as castas se considerando elitistas diante, né, das questões inferiores, achando que nós somos, como seres humanos, por questões econômicas diferentes, né, de outros irmãozinhos que não têm, neste momento, ainda as possibilidades econômicas que nós já tivemos ou teremos e assim por diante. E assim, dentro dessas realidades distorcidas que nós criamos para justificar os nossos próprios atos, o tribunal da nossa própria consciência passa a criar apelações inexistentes, né? Passa a distorcer, portanto, em conformidade aos nossos interesses, a justiça de Deus, tanto na questão do direito civil, quanto na questão do direito religioso, das teologias, que as falhas religiosas nos trouxeram até este momento de apocalipse, de mudança drástica, mas ainda, né, sobre o foco da misericórdia de Deus, que sabe muito bem que isso acontece em vários planos cósmicos, em vários planetas, terras similares a nós, em outros pontos do universo, que esta é uma lei do progresso. Por exemplo, quando você tem uma criança que vai para a primeira série, você sabe que ela pode chorar e você ter que ir lá no primeiro dia de aula. Você sabe que ela pode não entender a sua tarefa e que você terá que repetir. Você sabe que ela pode demorar mais, isso é previsível, né? O pedagogo, né, você sabe que você não vai dar para ela, né, uma fórmula, um enigma, né, de Bhaskara, ou seja, ele qual for, porque ela não sabe nem o nome ainda dos números e nem aquela simbologia. Nosso desenvolvimento espiritual, nesta lei de causa e efeito, também está relativizado aos nossos esforços. E pela lei da física quântica, que está sendo aceita pelo Espiritismo, Divaldo Franco tem falado sobre isso, e estudada, nós percebemos, por exemplo, que chegamos até o elétron, né, que é a parte minúscula aí, do átomo, e os fótons. E ali já se estudou que o poder da mente afeta o comportamento dos elétrons. Ele pode se comportar como partícula, né, ou como onda, na sua vibração, no magnetismo. Né? Isso já foi testado por experiências, né, da gaiola de Faraday, né, que é um cientista aí do início do século passado ainda, e trouxe para nós, portanto, aquilo que André Luiz fala, que somos pensamento. E aquilo que Jesus dizia que não são as palavras que tornam escritas a letra que mata a realidade viva, mas aquilo que é feito, aquilo que é vivido, aquilo que é pensado, ou seja, as nossas emanações, aquilo que nós falamos que fica gravado na memória do universo, e ali está então, portanto, a nossa, vamos usar a palavra karma, como dizem os hindus, ficha kármica. Que karma é ação, né? Tem a ação negativa, que é o karma, e aí você vai gerar dor e sofrimento porque você fez isso para os outros, né? Você foi um administrador que gerou guerra, você foi um general cruel, você foi um mau pai de família, você foi um mau marido, você foi... Tudo isso, né, você vai sentir na própria carne, quando muitas vezes você reencarna e se transforma num solitário, num desiludido. As pessoas, inclusive, né, as pessoas, por exemplo, que não respeitam o sexo oposto, trocam de sexo numa outra encarnação para entenderem, né, essas questões, sendo que o espírito também, num futuro muito distante, será somente amor, e essa dualidade também será superada. E assim outras questões também positivas dentro da própria lei hindu, que é o Dharma, ou seja, os merecimentos que nós temos. Você veja que, por exemplo, muitas das pessoas que estão nos escutando agora estão no conforto de suas casas, estão com a sua internet, né, já se alimentaram, apesar dos problemas econômicos aí da pandemia sendo gerados, estamos relativamente ainda saudáveis, perdemos alguma questão material, mas temos, graças à misericórdia divina, uma possibilidade de entendermos um pouco da doutrina espírita, da lei de causa e efeito. Mas se você ligar o noticiário, você deve ter ligado o noticiário hoje, você viu que no nosso próprio país, vindo do norte para o sul, muitas tragédias estão acontecendo e podem acontecer aqui na nossa cidade também. Mas aí você pensa, bom, tudo bem, né? Mas vai ser, então, nesse momento eu estou enfrentando a pandemia. Aí você olha o noticiário internacional, você vê lá que em determinados países lá da África aconteceu uma tempestade aonde destruiu lares, destruíram as poucas casas que as pessoas tinham lá.
E onde está Deus nisso tudo? Né? Então, quer dizer, primeiro vamos agradecer por não termos que passar por provas tão acerbas, né? Então vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. Já temos um pouco de responsabilidade em ajudarmos este planeta a equilibrarmos, né? A questão econômica, por exemplo, se fala em queda do PIB e os índices, né, de desenvolvimento humano nunca foram tão baixos como estão sendo na atualidade. Claro, por causa da pandemia, houve um travamento na questão econômica, mas vejam que todos esses problemas vêm à tona com maior dramaticidade, porque muitos estudiosos já sabiam disso, muitos pontos fora da curva. Isso se transformou no geral. Então, de que adianta, por exemplo, termos essa tecnologia à nossa disposição, sabendo que, por exemplo, no estudo privado, tudo bem, todo mundo pode estudar, mas na escola pública muita gente não tem acesso à internet. E é isso que Deus quer que nós façamos. Por caridade, distribuamos a internet. Então os governantes estão pensando nisso. Vamos distribuir a internet de graça. De que adianta termos, né, os cofres cheios de dinheiro se nós não podemos gastar? Se não termos onde gastar? De que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Disse Jesus. É isso que nos torna espíritas. Porque dentro desta realidade física, nós não entregamos o dia de hoje a Deus. Cada dia baste a sua atividade. Estamos aqui hoje, chegamos até este momento, agora quase 8 horas. Legal, muito obrigado, Deus, né? Muito obrigado, Jesus, por nos ajudar, os mentores nos auxiliarem. Administramos bem a nossa consciência hoje, era isso que Santo Agostinho se perguntava quando ia dormir, e Santo Agostinho é um dos filósofos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que esteve encarnado na Idade Média como Santo Agostinho. Eu machuquei alguém hoje, fiz alguma coisa errada, posso recomeçar amanhã? É a lei de causa e efeito. Porque mesmo que, e é isso que eu gostaria de deixar muito claro, nós não consigamos mover grandes somas de transformação numa única existência, e isso é natural, porque caso contrário já teríamos nos santificado. Um pouco de progresso, com o mínimo de esforço, nós podemos fazer. Allan Kardec disse isso. Se usássemos um pouco da nossa vontade, pouco que fosse, para refletirmos, né, nós vemos que é possível, em casos, vamos colocar, de alcoolismo. Muita gente se entrega a esta doença e morre sem força de vontade para renunciar. Outras pessoas se curam e se transformam aí em grandes exemplos, né, de recuperação, de regeneração, por causa da sua própria vontade. Então, mas às vezes é preciso ir ao fundo de poço para que se renuncie àquele mal. E assim por diante, das pequenas questões. Vamos usar a diabetes, por exemplo, né? Hoje em dia não é tão difícil assim você conviver com esta doença, e diz o plano espiritual que ela surgiu para disciplinar o espírito glutão, né? Basta você renunciar a alguns tipos de alimentos, você fazer exercício físico, você tomar água. O que está acontecendo também nesta questão aí da nova doença que surgiu, e outras podem surgir. Temos que nos cuidar melhor, temos que nos alimentar melhor. Aí nós percebemos, bom, não adianta eu me alimentar bem se o meu irmão não se alimenta, porque daí, né, ele também vai se contaminar, vai morrer. E não adianta também eu ter dinheiro se a economia não funciona. Não adianta também eu usar máscara se o outro irmão não usa. Não adianta eu sair à rua sem máscara, porque eu posso estar cometendo um crime civil, já que está baseado na lei de Deus, a fazer ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Então, quantas coisas estamos aprendendo, e também, como dissemos no começo, que somos o nosso próprio templo, recolhendo os efeitos de nossas causas, sendo que não existe efeito sem causa, que não estamos aqui por acaso, que se estamos retidos neste plano e no corpo físico é por vontade de Deus. E é Ele que vai determinar, como dizem aí os livros, né, que previam este tempo, pelo peso áurico das nossas energias, pelos nossos atos, não porque fizemos apenas publicamente, mas também porque fizemos dentro da multidão de testemunhas que nos cerca, da natureza infinita, invisível que somos, que estamos ligados aí, então, a nos colocar como naquele movimento das bolinhas de gude, né, que não sei se vocês já viram, né, ou como as tintas dentro da água que se aproximam. O semelhante atrai o semelhante. E é isso que nós temos que entender, que Deus não erra. Se as causas das nossas aflições não estão no presente, estão nas nossas vidas passadas. Que nós não somos frutos da genética, não somos frutos da matéria, que é um sistema filosófico falido.
que depois do plano físico não é, ou dentro desta relação constante que mediunicamente já podemos ter com maior facilidade, ou seja, neste intercâmbio entre o mundo físico e o extrafísico, que também é físico e não é totalmente espiritual, logo ali depois do nosso desencarne existe, contrapõe o niilismo. Que dentro desta questão da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não existe, né, a não ser por apelação de perdão, de arrependimento, do vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, e principalmente da humildade em reconhecermos isso, é que nós vamos avançar para uma felicidade estável. Né? Felicidade estável que não é sentarmos em berço esplêndido, mas sim estarmos aptos para a vida dinâmica, que no universo tudo é dinâmico, a trabalharmos como Deus ainda trabalha, disse Jesus, a nos movimentarmos, a sermos felizes na transformação que ocorre constantemente. Nós temos internamente os movimentos da circulação, do coração, que nunca param, por exemplo, e nós não dominamos isso. Né? Nós não conseguimos o domínio, porque não nos foi permitido, a não ser que fôssemos profundos yogis, ter o domínio do coração, por exemplo. Não podemos sair do corpo e não voltar. Quando a gente dorme, a gente volta exilado. Né? Pelo peso do nosso perispírito, nós voltamos pela ligação fluídica de volta ao corpo, onde aqui estamos em batalha, cerceados por campos magnéticos que não nos permitem o suicídio, administrados pelos mentores leais a Deus, que são nossos anjos da guarda, em respeito ao nosso livre-arbítrio, vivendo uma reencarnação necessária para o nosso progresso, colhendo, portanto, naquilo que somos, como cidadãos, como CPFs, como CNPJs, né, que são números, né, resultantes de uma personalidade, mas muito mais do que isso, a relação com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, as possibilidades que temos, o tanto, né, de tentativas, tendo a certeza de que sempre estaremos aprendendo. Recomecemos, porque a vida é eterna. Então, o que faz, né, aproveitando este momento de estiagem que nós estamos vivendo, um agricultor que vive uma grande estiagem? Ele lamenta-se, mas ele não desiste. Ele vive de fé e de esperança, porque ele sabe que ele pode amanhã depois ter uma grande colheita. Ele sabe que se ele não teve sorte agora, ele vai voltar, ele vai renegociar com os bancos, ele vai pedir uma nova linha de crédito, ele vai jogar, mas ele vai ter a certeza de que ele vai poder fazer uma semeadura nova. E o joio e o trigo ele terá também que separar. O joio e o trigo, nós já falamos em outros momentos destas questões que estão relacionadas também dentro da questão do Apocalipse, que é a mudança para um mundo novo, da questão dos exilados da terra para um plano de recomeço, do mundo de provas e expiações mais acerbas do que a nossa, um mundo primitivo. Nós, se nos candidatarmos e nos registrarmos numa nova semeadura de mais amor, cobrindo a multidão de pecados pelo perdão das ofensas e pela caridade, a vivermos no mundo de mansuetude e misericórdia, voltaremos a este plano físico aqui terra para continuarmos a exposição e poder a exposição e a expansão das nossas consciências, e poderemos aí sim conviver, como disse Divaldo Franco numa das palestras que fez, com espíritos que estão vindo de Alcione, por exemplo, que é uma das estrelas, né, que está trazendo espíritos para nos trazer a nanotecnologia e outras questões filosóficas mais profundas de uma sociedade mais madura. Saindo da era de peixes, entrando na era de aquário, girando sempre na direção do melhor, na espiral ascendente de progresso. E não no eterno retorno para a mesma posição, como falou o filósofo nihilista Nietzsche no século XIX, que acabou gerando grande mal e grandes problemas de abuso de poder, mas girando numa espiral ascendente na lei da reencarnação, para que cheguemos a Deus. Imperfeitos que somos, sim. Agora, a natureza não dá saltos. Nós não podemos, para concluir, exagerarmos, portanto, na autocobrança, porque você só pode dar aquilo que tem. Arraste-se se for necessário. Se caiu, levante-se. Se você caiu na hora agora, comece novamente. Como diz a Seisho Noye no Japão, todo segundo é minuto, é tempo de recomeço. Assim como a planta, você precisa ser o maior que você pode ser e o mais humilde para que você floresça, para que você dê perfume, né, como a flor que é ferida pelo machado emana, né, a sua beleza. É isso que Deus quer de nós. Nós somos filhos de Deus. Olhai os lírios do campo, tudo vai passar. Tudo é necessário que aconteça, mas ai daquele por quem ele vier, disse Jesus. Ele tinha pressa para que o campo fosse incendiado
porque ele estava angustiado com este sofrimento, não por nós que somos cristãos e acreditamos que a vida continua, mas por aqueles que ainda não chegaram a esta compreensão e estão desesperados. Falar neste momento, representar a esperança é muito importante. Não é preciso ser um profundo teólogo para isso, mas ter a certeza, e isso se demonstra pela alegria, pelo sorriso, pela felicidade correta no momento correto, e também pela empatia, pela lágrima necessária no momento de dor, mas na certeza de que nós podemos consolar como somos consolados, né? Que é preciso entender que São Francisco de Assis deu, né, na oração de São Francisco, aquilo que nos levaria também ao verdadeiro amor, que isso nos trará credenciais lindas, maravilhosas, de dias melhores que se aproximam, né? E Deus estará acompanhando também esses irmãozinhos que não estarão aptos a reencarnar neste plano. Mas não são esses irmãozinhos que estão passando grandes misérias, né? Nós temos essa ilusão. São poderosos, pessoas que são responsáveis pela subdivisão das riquezas que nos gerou este mundo em colapso. Pessoas que trouxeram aí esta diferença social grande no planeta, que já deveria ter sido resolvida, e que tiveram aí as suas chances e oportunidades, e que continuaram, infelizmente, apegados ao poder e à matéria. Mas lá num outro plano, ou se por acaso fomos também, vamos continuar vivendo, porque também é um milagre de Deus, também é uma classe primária, haverá choro e ranger de dentes, porque serão mais acerbas as austeridades, mas estão subordinadas à lei de causa e efeito. E por último, gostaria de dizer que, baseado em todo este contexto que falamos, disse Jesus em misericórdia para o outro, porque ele veio à Terra sem necessidade absoluta a não ser nos levar ao crescimento. E aqui estamos ainda nós, e ele ainda está por nós. E ele dizia ao caído: ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. São princípios de ação e de reação, de causa e efeito. Ajuda-te, procura cuidar de si, procura entender quem tu é, procura andar na direção do melhor para si próprio. Você vai conseguir encontrar isso. Existem grandes irmãos torcendo pela tua própria consciência. Teu anjo da guarda está contigo, assim como está comigo, todos temos direito a um, assim como Jesus Cristo está conosco. Buscai e achareis. A verdade que ele queria dizer é que somos imortais e que passará isso, porque só Deus basta. O resto são coisas temporárias que, mesmo que imperfeitamente nós terminemos esta encarnação, pelo menos andemos num passo a seguir, sem desespero, né? Sem angústia, sem aflições, mas na certeza de que é bom viver, é misericordioso viver, e que estaremos em paz e felicidade e fortes, né, para servir a Deus, fazendo a sua vontade, assim como Ele nos chamar. Ok? Eu sei que, né, o tempo nos limita, e é tão linda esta doutrina, que é a Deus, pela sua misericórdia, Jesus Cristo pelo seu amor, e aos trabalhadores da doutrina espírita, que nós tributamos isso, e pela lei de causa e efeito, pela misericórdia divina, aproveitando a oportunidade do verbo que ainda é fluente, resgato também, né, o verbo que já me foi fluente, que poderia estar, né, me cortando a garganta neste momento. Então, agradecido por isso, na lei de causa e efeito, né, aquilo que foi uma ferramenta para o mal, Deus transforma num instrumento do bem numa próxima encarnação, se soubermos utilizar como uma ferramenta. E essa é a sua misericórdia. Não é olho por olho, dente por dente. Mas se não aproveitarmos, né, pode se transformar num câncer, na mudez, na idiotia, na loucura. Tudo isso está na escolha pessoal, pois a vida é feita de escolhas. Muito obrigado, queridos irmãos. A semana que vem teremos um palestrante neste horário aqui, convidado pelo José Luiz, e nós estaremos na quinta. Tá legal? Mas tudo fica na página, né, para você compartilhar, você curtir, você participar, tiver algumas ideias também, né? A irradiação, Deus esteve na sua casa nesse momento, aproveite a presença de Jesus, tome a sua água fluida. Muito obrigado, alegria, né? Felicidade, dias melhores virão. Um abraço a todos, querido Denizar, e a todos que estiveram por aqui. Foi um prazer e obrigado pela oportunidade, né? Tenho a certeza de que estou pagando, né? Mas pagando com honra esta dívida kármica que tenho para com meu Pai Criador, que muito me emociona pela certeza de que este amor está dentro de nós também e nos abençoa. Tá bem? Um beijo para todos, valeu, até a próxima. Tchau, muito obrigado.